Vamos agora para mais uma videoaula, tá? Vamos falar agora sobre o gerenciador de tarefas do Windows. Outro ponto importante para você ter o sistema operacional na mão, tá? É o gerenciador de tarefas do Windows. Como é que a gente chega nele? Só digitar lá embaixo tarefas e aqui ele já vai localizar, ó, o gerenciador de tarefas. Ele carregou, tá carregado em modo simplificado. Vamos abrir aqui os detalhes dele. E aí você tem agora uma visão de tudo que está acontecendo na máquina. Tudo não, mas muita coisa que está acontecendo na máquina. Por exemplo, programas que estão abertos. Quantas janelas do Explorer estão abertas? O próprio Task Manager está ali, ó, é o gerenciador de tarefas. Quanto cada um está consumindo de CPU, quanto cada um está consumindo na tua memória, consumindo em disco, consumindo em rede. Então isso é muito importante. Quando você está com a máquina lenta, você vê que indo no gerenciador de tarefas, você vai ver que você vai conseguir identificar que pode ter um programa aí que está consumindo muita memória desnecessariamente. E aí pode ter alguma coisa estranha, pode ser um vírus, pode ser uma configuração errada, o programa pode estar mal feito, entendeu? Não está adaptado à tua versão do SO. Mas você vê aqui, ó, tudo que está rodando. E ele ainda é claro aqui, ele fala, ó, os aplicativos estão rodando, ó, processos em segundo plano. São as coisas que estão rodando e que você não está vendo que estão rodando. Mas elas estão sendo executadas, consumindo memória, consumindo espaço em disco, às vezes consumindo conexão e etc. Esses processos em segundo plano são perigosíssimos e a maioria dos vírus rodam dessa forma. Ah, mas eu vou conseguir identificar os vírus aqui? Às vezes não aparecem nem aí. Mas muitas vezes eles aparecem com nomes esquisitos ou nomes falsos, ou muitas vezes duplicados, triplicados, quadriplicados com o mesmo nome. Mas aqui, como o sistema está novinho, tá íntegro, ó, você vê, ó, que aqui ó, você tem, ó, os processos em segundo plano. Você vê os processos do próprio Windows rodando, ó, gerenciador de janelas e etc. para fazer esse controle dessas janelas indo, ó lá. Isso tudo é o gerenciador de janelas, dando Alt Tab, tá? Isso aqui é muito importante. Aqui na outra aba, você tem o desempenho da máquina. Aí através de gráficos, ó, você pode rodar um programa e ver quanto é que esse programa está consumindo de CPU, se ele está dando pico, se não está, entendeu? Como o comportamento, né, do programa e o que ele está causando de impacto na tua CPU. Aqui ele te dá inclusive, ó, qual é o teu CPU, a frequência do teu processador e etc. Memória, olha lá, eu estou rodando agora. Olha a estabilidade de gasto de memória. Ele está gastando 3.5 GB. Tudo para cima da linha ainda tem disponível. Entendeu? Então tá tranquilo o uso de memória. Tá? Aqui ó, o disco C. Ele vai te dando aí ó, como é que está o uso do disco. Se tá elevado as requisições do sistema operacional para o disco, como isso está acontecendo. E Ethernet é a placa de rede ou o teu Wi-Fi, tá? Se ele está consumindo, se não está. Naturalmente, eu acho que se a gente for aqui ó, e der um F5, ó,
Ele vai carregar a página de novo, ele deve aparecer lá no gráfico, ó lá. Olha o consumo como foi, ó, na hora que eu executei. E aí automaticamente, depois que ele carrega a página, ó, ele cai. Então a gente consegue fazer esse tipo de monitoração. Aqui ele guarda tipo um histórico do que foi usado, né? Uma informação muito útil, mas tá aí para a ferramenta. Inicializar, o que é isso? São programas que estão rodando na hora que o Windows inicializa. Só de ligar o Windows, digitar teu usuário e senha, esses dois caras aí vão carregar automaticamente, tá? Você pode tirar? Pode. Mas eles, por padrão, carregam automaticamente na hora que você digita o usuário e senha, o Windows sobe. Usuários. Tá. Ele mostra o usuário que está usando a máquina. E quanto esse usuário está consumindo, ó lá, de recurso. Quando a gente está operando nível de servidor, você consegue enxergar aqui todos os usuários que estão conectados no teu servidor. Tá? Você consegue enxergar todos eles, inclusive você consegue desconectá-los. Ó. Se você clicar aqui, ó, o cara está consumindo demais. Você vem aqui e pum, você quica o cara do servidor. Esse é o famoso kick. Tá? Detalhes. Aí ele é um mais do mesmo, né? Ele só mostra aqui tudo junto que a gente já viu. Por exemplo, Internet Explorer está rodando, né? Ele está rodando, ó, em uma janela pelo usuário Thiago e ele está em execução, consumindo 10 MB de memória. E ele está registrado para o sistema operacional com o PID, é o Process ID, ó. É o número de identificação do processo. Cada coisa que você roda tem um número de identificação do processo para o sistema operacional saber o que é. Tá? E aí tudo que é executado e que está rodando ganha um PID automaticamente. Tá? E a última aba aqui, ó, é a aba de serviços, que são os serviços do sistema operacional que estão lá rodando e com seus devidos números de processo. Tá? Os que estão sendo executados no momento estão com o número de processo. Os que não estão sendo executados ou estão parados ou estão em modo zumbi. Eles estão esperando alguma coisa acontecer para que eles sejam iniciados, executem uma determinada tarefa e depois entrem novamente em modo de espera. Tá? Ah, o que está parado, do nada ele pode começar a ser executado? Pode. Ele pode ter um agendamento para acontecer. Ele pode, por exemplo, acontecer depois de 1 hora que a máquina estiver ligada. Mas ele já fica aí, ó, listado nos serviços. Ok, pessoal? É, é uma aula pequena, mas bem interessante para você ter o sistema operacional na mão. Ainda tem outra coisa aqui que eu posso ensinar aqui para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, eu vou abrir aqui o 7-zip. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir ele sozinho. Olha lá, abri o 7-zip. Note que ele apareceu automaticamente aqui, ó. Pum. Mas vamos dizer que esse programa travou e eu não consigo fechar esse programa de jeito nenhum. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, marco ele no gerenciador de tarefas e ó, finalizar tarefa. Tá vendo? O programa sumiu, ele foi fechado automaticamente. Tá? Isso é muito comum porque o Windows às vezes
por uma falta de recursos, ele pode vir a travar. E aí você já aprendeu agora como que você destrava, por exemplo, uma aplicação. Ele relata que a aplicação está parada. Se você vier aqui na parte de detalhes, ele vai dizer aqui para você, ó, em execução. Se tiver travado, ele vai mostrar aqui que está travado. E aí você pode vir aqui e finalizar a tarefa, tá? Se eu finalizar, eu estou aqui com o Internet Explorer aberto, duas janelas, tá vendo? Vamos dizer que eu quero fechar uma. Na verdade, acho que ele vai fechar as duas, tá? Porque ele mata o executável. Olha, ele pergunta se eu quero finalizar o processo. Olha, ele fechou os dois. Tá? Porque na verdade eram duas abas. Eu não estava aberto duas vezes, mas quando ele mata o processo inteiro, então ele finaliza a aplicação. Ok? Então essa foi a videoaula aí sobre o Task Manager, famoso gerenciador de tarefas.